E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente discutir um pouco das possibilidades que o Cruzeiro oferece para esse jogo decisivo de amanhã contra o Fluminense pelas oitavas da Copa do Brasil. Como podem ver aqui no vídeo, eu coloquei aqui os 18 jogadores que têm possibilidades, eu diria, né, alguns maior, outros menor, de ser titulares nesse jogo ou de pelo menos entrar em campo. E aqui não coloquei opções para zaga, para lateral direito ou até mesmo para a função do Henrique, simplesmente porque a gente pode considerar que esses caras certamente serão titulares, né? Por exemplo, para a função do Henrique, o outro primeiro volante é o Romero, que já vai jogar improvisado na lateral. Aqui na direita a gente está sem Edilson e sem Orejuela lesionados, e na zaga, Léo e Dedé devem ser mantidos, assim como o Fábio no gol. Então essas posições acho que não cabe muita discussão, mas a gente pode falar um pouco aqui sobre a lateral esquerda, que tem essa dúvida entre Egídio e Dodô, essa função do segundo volante, que fica entre Ariel Cabral e Lucas Silva, a questão dos meias, né, que a gente tem 6 opções aqui, Marquinhos Gabriel, Thiago Neves, Robinho, David, Rodriguinho e Pedro Rocha, e no ataque que a gente tem 3 centroavantes aí que podem ser escolhidos, Fred, Sassá ou Raniel. Para ser bem sincero, eu acho que o Raniel não é uma boa opção, simplesmente pelo fato de que ele não joga há meses, né, um jogador que não está atuando regularmente, então não faz nem sentido cogitá-lo como titular nesse jogo. Já vou até deixar ele de lado aqui, porque entendo que a dúvida para centroavante é entre Fred e Sassá. Então eu vou colocar aqui quais seriam as minhas escolhas, tá, para fazer essa formação, depois falo como eu imagino que o Mano Menezes vai escalar o time, e peço que vocês também façam esse exercício aí nos comentários, né, de escalar o time ideal de vocês e projetar também pelos conceitos que o Mano Menezes costuma apresentar, como que você entende que o Cruzeiro vai ser escalado para esse jogo contra o Fluminense. Só um detalhe, o pré-jogo efetivamente eu vou colocar no ar amanhã às 9 da manhã. Esse vídeo entra mais pra gente discutir possibilidades táticas e de escalação, beleza? Começando aqui pela lateral, entre Egídio e Dodô, eu acho que já passou da hora do Dodô voltar a ter uma oportunidade. Ele teve uma sequência há um tempinho atrás, não jogou tão bem assim, e o Egídio voltou a ser titular nas últimas partidas. Eu entendo que o Egídio é um cara que oferece mais ofensivamente, ele é um jogador mais agressivo, que busca mais a linha de fundo e costuma dar mais assistência. Mas eu ainda acho que o Dodô oferece mais segurança defensiva. E como o Fluminense é um time que ataca bastante, né, que se movimenta muito, eu acho que é importante a gente ter uma linha defensiva mais segura, justamente porque o nosso último enfrentamento contra o Flu deixou a gente meio ressabiado, né? A gente perdeu aquele jogo por 4-1, foi um dia que tudo deu errado e o Egídio foi um dos jogadores que se apresentou mal naquele dia. Então por isso eu tiraria o Egídio desse jogo e colocaria o Dodô para fechar essa linha defensiva. Acho que a gente fica um pouco mais equilibrado. E por mais que a gente não tenha uma grande qualidade no apoio pelas laterais, né? O Romero é um jogador que não tem esse talento todo para apoiar pelo lado, ele inclusive puxa muito para dentro. Poderia ser uma boa oportunidade para a gente usar 2 meias de velocidade, jogadores que eles sim iriam atacar pelos lados, porque o Fluminense tem esse fator. O time do Fernando Diniz joga muito com a bola, os laterais sobem muito no terreno, mas abrem espaço às suas costas. Aqui no meio campo a gente tem aí Henrique como primeiro volante, o meu segundo volante seria Lucas Silva. Eu falei inclusive no pós-jogo que não achei que o Ariel Cabral fez um jogo ruim contra o São Paulo, e não achei mesmo, mas entendo que enquanto o Lucas Silva tá aqui, ele é uma opção melhor que o Ariel Cabral. Não importa se ele vai embora dia 30 de junho, esse é um jogo decisivo e a gente precisa botar em campo os melhores jogadores possíveis para essa partida. O Lucas é um cara que oferece mais dinamismo que o Ariel, é um jogador que tem uma mobilidade melhor, e essa dupla de volantes Henrique e Lucas Silva costuma jogar bem junto, né? Eles têm um entrosamento vindo lá de 2014 e entendo que para esse jogo é o melhor que a gente tem disponível. Aqui entre os meias a gente tem Robinho, Thiago Neves e Marquinhos Gabriel, que foram titulares no último jogo, o Pedro Rocha e o Rodriguinho, que foram vetados pelo departamento médico, né? Acabaram não viajando para São Paulo, e o David, que entrou e perdeu algumas chances muito boas nessa última partida. Eu tenho ciência que o Mano Menezes, por exemplo, vai jogar com o Thiago Neves como titular aqui, porque o Thiago marcou gol nas 2 últimas partidas e porque o Rodriguinho não vem em fase boa. Aqui, com relação ao Rodriguinho, ele não merece ser titular de forma alguma nesse jogo. No entanto, pelo que a gente viu do jogo contra o Fluminense, das 2 vezes que enfrentamos, né, tanto no empate pela Copa do Brasil quanto no jogo do Brasileiro, eu entendo que esse é um jogo que o Cruzeiro não deve escolher jogadores lentos, simplesmente porque o Fluminense é um time que gosta de ter a posse de bola, gosta de movimentar, mas eles abrem muito espaços para contra-ataques.
E não se enganem, gente, é muito provável que o Fluminense tenha mais a posse da bola, mesmo o jogo sendo no Mineirão. Isso inclusive pode ser uma estratégia do Mano Menezes, tá? Pode ser que o Cruzeiro queira jogar dessa forma, porque entende que é mais fácil ganhar do Fluminense dando a bola para ele e explorando contra-ataques do que ficando com a posse da bola tentando empurrar o time carioca. Então, como a ideia de momento é falar o que eu faria, eu não jogaria com o Thiago Neves nesse jogo, deixaria o Thiago Neves de fora e aqui jogaria com 3 desses 4. A minha dúvida é entre Pedro Rocha e David. Pelo fato do Pedro Rocha não jogar muito bem pelo lado direito, ele costuma produzir mais pela esquerda, eu deixaria o próprio Pedro Rocha no banco. Daí a gente tem 3 meias aqui, Robinho, David, Marquinhos, Gabriel, que você pode fazer diversas configurações. Pode jogar com Robinho por dentro, David e Marquinhos pelos lados. Pode puxar o Marquinhos para dentro, o Robinho para direita e o David para a ponta esquerda. A opção que eu gosto mais é do Marquinhos pela esquerda, o David pela direita e o Robinho armando o time por dentro. Por quê? O Robinho tem um passe extremamente qualificado. Se ele tiver 2 jogadores aqui de extrema velocidade para atacar as costas do lateral, ele pode conseguir criar muitas jogadas de perigo. E aqui não é para o Robinho jogar centralizado na posição do Thiago Neves como um segundo atacante. Não, é para ele jogar centralizado, mas como um meia mesmo, vindo aqui ajudar os volantes na saída de bola. E aqui no comando de ataque, apesar de eu considerar que o Fred é o melhor atacante do Cruzeiro disparado, para esse jogo eu entendo que o Sassá é mais adequado justamente por essa característica de velocidade. Que tudo se completa porque os laterais não sobem tanto e são jogadores que têm essa característica de construir o jogo por dentro. Esses meias, tanto o Marquinhos Gabriel quanto o David, são os responsáveis por abrir o campo. E aí a gente tem, além da chegada dos laterais e dos próprios volantes, um meia como o Robinho, que é um cara que tem um passe muito qualificado. Por isso eu gosto dessa formação no momento com bola, a gente passa a ter profundidade no ataque, né, especialmente com esses 2 pontas, e o próprio Sassá é também um jogador de explosão. Quando a gente considera a linha defensiva do Fluminense, eles jogaram contra a gente com o Gilberto na lateral, com o Nino como um dos zagueiros, o Matheus Ferraz era o outro zagueiro, e o lateral esquerdo é o Caio Henrique. Esse time aqui tem 2 alas, jogadores que apoiam muito, que saem para o jogo para construir. Os 2 zagueiros são caras de 1,90 m, caras muito pesados, que o Fred tem dificuldade para jogar contra, mas que se você bota um atacante de velocidade com 2 pontas de velocidade, você consegue, na movimentação, fuder com a vida desses caras. Eu até acho que são zagueiros interessantes. Esse Nino é muito promissor e o Matheus Ferraz faz a melhor temporada da vida. Mas velocidade é uma coisa que não tem como o cara mudar a característica. Se é um zagueiro pesado contra um meio atacante de velocidade, o atacante vai ganhar. E eu entendo que essa deveria ser a escolha do Cruzeiro para essa partida, tá? Você monta uma linha defensiva mais segura, com Fábio, Romero, Dedé, Léo e Dodô, uma dupla de volantes que se conhece bem, que é Henrique e Lucas Silva, onde você consegue balancear bem a experiência de um e um outro que tem uma capacidade de movimentação maior. Puxa o Robinho para ser um armador por dentro, até porque quando a gente considera o jogo do Robinho, ele pega a bola na direita e traz para dentro costumeiramente. Essa é uma característica natural dele, então assim, você ter o David numa ponta, o Marquinhos na outra e o Sassá oferece também uma recomposição defensiva legal. E se o Mano quiser, por exemplo, que no momento sem bola o Robinho feche a linha pela direita e o Marquinhos pela esquerda, você pode também deixando o David e Sassá como opções para puxar o contra-ataque. Isso é outra coisa que pode acontecer, né? O Robinho naturalmente já pega a bola e puxa para dentro, o David ataca o espaço pela direita e o Marquinhos ataca pela esquerda, né? Com o Sassá oferecendo essa velocidade por dentro. E eu entendo que é muito importante que os treinadores no Brasil comecem a fazer mais isso. Não é vergonha nenhuma você escalar o seu time de acordo com o adversário. Por isso essa seria então a minha escalação do Cruzeiro para enfrentar o Fluminense. E agora eu vou falar o que eu acho que o Mano Menezes vai fazer, só lembrando que o pré-jogo de fato entra amanhã. Acredito mais aqui na saída do David, na manutenção do Thiago Neves, com o Robinho fazendo a meia direita, o Thiago por dentro e o Marquinhos pela ponta esquerda. Vou pôr o David aqui, mas eu acho que o Mano vai fazer a troca na lateral. Eu acho que o Dodô vai ser titular e não o Egídio. Pode até considerar o fator físico para isso também, né? O Egídio é um cara privilegiado nesse sentido, ele não se desgasta muito, mas ele jogou no domingo e o Dodô tá 100%, né? Descansado, recuperado, a ponto de bala. Então eu acho que o Mano Menezes vai fazer essa escalação, mas eu tenho uma dúvida nessa questão do Sassá e do Fred. Eu realmente não sei se o Mano Menezes vai fazer essa troca e eu faria pensando especificamente nesse jogo contra o Fluminense. Se fosse para escalar contra o Corinthians no sábado, por exemplo, eu jogaria com o Fred, mas para esse jogo contra o Fluminense, o meu titular seria o Sassá. Acho que deu para esboçar bem as ideias, eu fiquei dentro do padrão tático que o Mano Menezes joga, porque ele já não é um cara muito adepto a invenções táticas e ele não vai
fazer isso justamente numa partida decisiva. Mas deixa aí nos comentários como você entende que o Mano vai escalar esse jogo, qual seria a sua escalação ideal para a partida, e peço também que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!